Concluir. Paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos que estão agora participando da live Clamor do Meio-Dia. Eu sou o pastor Efraim da igreja em Guapimirim. Para vocês que estão entrando, como está o som, como está o volume da minha voz, por favor, dá para vocês me informarem? Para convidar. Parece que não tem. Deixa eu entrar aqui primeiro. Baixa um pouquinho o volume lá, José, por favor. Um pouquinho mais alto, só. Tá bom? Tá dando para ouvir a minha voz? O volume tá bom? Paz do Senhor Jesus, irmã Eliane. Como está a minha voz? Tá dando para ouvir numa altura boa? A irmã Luciane também já está conosco. Lá em cima parece ser o pastor Pedro Matécio. O som tá bom? Sim. Que bom, a Lavínia já está dando sinal aqui. Minha filhinha de 7 meses já está dizendo que quer tocar no telefone. Josué, pega o meu telefone para eu poder ver a hora direitinho. Tá aqui em cima, filho, por favor. Meio-dia 2. Deixa ele aqui. Hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, fui convidado pelo pastor Orley já há tempos, o pastor Orley, como também o pastor Valdonier, vem me pedindo para fazer esta live. Eu venho relutando por causa de alguns motivos pessoais e outros motivos que não carece da gente informar. Mas hoje, por graça e bondade do Senhor, já uma semana atrás, conversando com o pastor Orley, eu aceitei essa tarefa. E hoje é me dada a oportunidade de estar com os irmãos e agradeço a Deus por ter, através do pastor Orley, criado o grupo Crescer no Conhecimento. Me fez conhecer pastores em todo o Brasil, como o pastor Washington, que já está presente aí, o pastor José Menino, o pastor Pelimatécia, o pastor Paulo Roberto. É tudo dentro de um princípio que partiu do pastor Orley, criando o grupo Crescer no Conhecimento. E a partir daí, eu tive o prazer de ter contato com vários irmãos, com vários pastores. O pastor Cupertino, lá da fronteira do Brasil, com a Bolívia, a missionária Rosa Gabeira. Meu Deus, são tantos pastores, tantos irmãos, que se eu for citar aqui, vai ficar faltando muitos irmãos que aprendi a amar de coração. Com alguns encontrei na Assembleia Geral, outros encontrei em São Paulo quando eu fui. Tive o prazer de ter a presença de alguns pastores aqui em Guapimirim, o pastor Pelimatécia, o pastor João Crisóstomo e o pastor Paulo Roberto, que muito nos alegrou naquele dia a presença deles. Mas vamos lá, estou vendo que já está todo mundo participando, tá várias pessoas aí ouvindo. Acredito que o som está bom, que dá para a gente começar. Vamos falar com o Senhor primeiro? Vamos falar com o Senhor. Daqui a pouquinho eu vou trazer a minha esposa Cristiane, vou trazer o Josué para vocês conhecerem, a Lavínia. Veio me dar a honra, o prazer hoje de estar comigo aqui na minha casa, a irmã Celiane, a irmã Débora, que sempre tem nos abençoado com lives aí na presença de Deus. Muito bom o que os irmãos e irmãs estão fazendo através do Clamor do Meio-Dia, o Clamor das 18 horas. Eu, infelizmente, por causa do meu trabalho, eu tenho dificuldades com respeito a esse horário do meio-dia e das 18 horas. Porque ou eu estou na correria para o culto, para o templo, ou estou trabalhando. E geralmente esse horário do meio-dia é a hora que eu tenho que dar atenção para o cliente. Mas graças a Deus, Deus preparou isso domingo para eu poder estar com os irmãos. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com o Senhor? Pai bendito que estás nos céus, em nome de teu bendito Filho, me coloca em tua presença neste momento, Senhor. Sou dependente do Senhor, único e exclusivamente do Senhor. Não tenho nada. Tudo vem do Senhor. Tudo é para o Senhor. Sou tão pequeno,
tão imperfeito, tão incapaz, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é capaz. Por isso, ó Deus, nesse início de tarde, Senhor eterno, desse dia 2 de maio, eu clamo por Tua misericórdia e o Teu favor sobre a minha vida, sobre a vida de todos os irmãos que vão participar, meu Deus, que vão ouvir, vão estar nos seus lares, vão estar espalhados por esse imenso Brasil, por essa imensa rede chamada internet, Facebook. Que hoje, neste dia, o Senhor alcance corações, mude situações e transforme vidas para a honra e para a glória de Teu santo nome. Deus bendito, precisamos da Tua graça e do Teu favor. Contamos com o Senhor para esta tarefa. Clamo a Ti humildemente, Senhor, porque preciso, sem Ti nada posso fazer. Em nome de Teu bendito Filho. Amém. Irmã Cristiane, vou chegar aqui um pouquinho para o lado. Daqui a pouquinho o Josué vai chegar aqui também. Essa é minha esposa. Pai do Senhor, irmãos, prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui em prol da obra do Senhor. Que o Senhor venha falar de forma poderosa aos corações nessa tarde, né? Que o Senhor venha agir de forma poderosa, que a palavra venha chegar lá no íntimo, né? Onde nós não podemos tocar, mas o Senhor, Ele pode. E nós estamos aqui na presença do Senhor. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Essa aqui é a Lavínia, nossa filhinha de 7 meses. E agora também tem o Josué. A Lavínia é bênção de Deus na nossa vida. A Lavínia é fruto de um milagre. A minha vida, na realidade, desde que eu voltei para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, tem sido milagres em cima de milagres. Vou deixar o Josué, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês. Josué, por favor. Esse é o meu filho Josué, 10 anos de idade. Pai do Senhor, irmãos, é bom estar aqui com vocês. Eu desejo uma boa tarde para todos vocês e a paz do Senhor. Amém. Josué está tímido. Entre os parentes é uma espoleta, mas agora na frente aqui da câmera é uma espoletinha. Mas, queridos, antes de dar um tempinho aqui para a irmã Celiane, a irmã Débora, que veio me ajudar nessa live, eu preciso dizer para vocês que hoje tenho a honra de servir ao Senhor na igreja em Guapimirim. Servir na função de pastor, na função ministerial de pastor. Por aqui passaram grandes homens de Deus. Eu não posso me esquecer de falar deles nesta função pastoral. Eu vou pegar desde o pastor João Escultório, mas antes do pastor João Escultório teve o pastor Nelson Miguel. Depois o pastor João Escultório, depois o pastor João Escultório, veio o pastor Miguel Arcanjo, foi pastor no Cangulo, foi pastor em Mantiqueira, em Bom Retiro, levantou igrejas por esse Brasil inteiro. Depois do pastor Miguel Arcanjo, nós tivemos a presença do pastor Jobert. Pastor Jobert, logo após veio o pastor Ocosias Lessa. Marcou a igreja em Guapimirim, marcou a minha vida, marcou muito, 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 muito. Devo a Deus e ao pastor Ocosias Lessa a condição de ter chegado ao ministério da igreja de uma forma tremenda, que não dá tempo da gente contar, porque o tempo é curto. Mas depois do pastor Ocosias Lessa, veio o pastor Oclande. Eu devo a ele respeito, carinho, por ser um grande homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem exemplar. Eu sempre digo para os obreiros da igreja em Guapimirim que me sinto tão pequeno em ter a honra de servir a Deus com homens tão capazes, com homens fiéis a Deus, homens experimentados na palavra de Deus. E a gente às vezes não escolhe o que vai fazer. Deus nos direciona, nos toma, e como eu estou dizendo para os irmãos, hoje eu sirvo na função ministerial, com a responsabilidade de apacentar a igreja em Guapimirim. Uma igreja que se esforça para atender ao Senhor nos requisitos bíblicos, nos requisitos da palavra de Deus. Não somos perfeitos. Não há exclusivismo aqui, ou
ser exclusivista de forma nenhuma. Há um cuidado, há uma preocupação em manter, em dar continuidade ao trabalho daqueles pastores que passaram pela igreja em Guapimirim. Então, por favor, meus queridos, não compreendam, principalmente os pastores que me conhecem, que às vezes falam comigo pelo telefone, o tempo que eu relutei em não participar da live. Por favor, compreendam, é uma coisa tanto pessoal minha, quanto um zelo com respeito à igreja em Guapimirim, de coisas próprias nossas. Mas posso dizer com todo o coração que nada que os pastores tenham me causado, que os irmãos tenham me causado ou tenham feito, que me levou a tomar essa decisão. Quem sabe um dia a gente tem a oportunidade entre pastores conversar, e aí nos entenderemos e os irmãos saberão, porque há uma vontade muito grande de que a igreja em Guapimirim, quanto toda a obra de restauração, se una em torno da palavra de Deus, se una em torno dos propósitos de Deus. Então vocês já sabem um pouquinho sobre a minha vida, minha esposa acabou de falar agora, o Josué, a Lavínia, 7 meses. Vou chamar aqui a irmã Débora, daqui a pouquinho nós vamos... Não trouxe o instrumentista hoje, um deles está lá em Itaperuna, mas daqui a pouco nós vamos cantar um hino da harpa cristã. Vamos aqui sentar aqui, talvez não vai dar para pegar todos, mas pelo menos a voz vocês vão ouvir, da irmã Celiane, da irmã Débora, da Cristiane e do Josué. Tá bom? Débora, por favor, minha querida. A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, muita alegria, com muito prazer estamos aqui, mais um dia que o Senhor nos presenteia com essa presença maravilhosa dele sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor pelo fôlego de vida que ele nos tem dado e louvo a Deus por estar aqui junto com o meu pastor Efraim, participando desse clamor do meu dia. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, que hoje seja um dia de resposta de Deus para a sua e para a minha vida. E no finalzinho da live, que os irmãos prestem bem atenção na palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor irá falar conosco, eu tenho certeza disso. Deus irá usar mais uma vez o pastor para trazer a nós a palavra, a bendita palavra do Senhor Jesus, e nós possamos estar com o coração como uma boa terra, para receber nessa tarde o plantio da palavra do Senhor. Eu estou aqui com muita alegria, irmão. Sexta, sábado e domingo envolvido com as lives em prol da obra e da pregação do Evangelho, porque o nosso propósito é esse, não é fazer conhecido nós, mas fazer conhecido o nosso Deus, a quem nós servimos com alegria e fazemos menção sempre do nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos os irmãos, aqueles que puderem compartilhar, compartilhe para que a palavra do Senhor alcance o coração daqueles que precisam. E você que está assistindo, que ainda não tem um encontro com Cristo, faça isso. Deixe que o Espírito de Deus nessa tarde fale ao teu coração para que você se entregue ao Senhor Jesus e tenha a sua vida transformada e mudada pelo Espírito de Deus, porque o Evangelho é isso. Ele transforma a vida do homem e da mulher e faz você ser príncipe e princesa na presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Estamos aqui juntos para adorar o nome do nosso Deus. Fiquem na paz. Celiane. Cadê a Celiane? Estou esperando ela aqui, ela já está chegando. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Me encontro feliz por mais uma vez estar aqui também, né? Para que não fique somente nas minhas palavras, eu trago para os irmãos o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Deus convocou Jeremias, chamando ele para que orasse, o Senhor prometeu a ele que lhes responderia as suas orações, de uma forma que ia além da compreensão do profeta. Então esses clamores têm sido sempre intercessão e clamando a Deus por aquilo que necessitamos e precisamos. Que venhamos sempre clamar ao Senhor e Ele será fiel para responder a cada uma das nossas orações. Que Deus abençoe os irmãos. Olha, a irmã Celiane e a irmã Débora que passam uma hora com uma facilidade incrível nas lives dela, agora elas foram assim, bem sucinta, bem rapidinho. Eu queria escolher um hino para nós louvarmos ao Senhor. Deixa eu pegar aqui. 523 da harpa cristã. É harpa?
Já está separado aí, Celiane? Que bênção. A minha harpa é na minha Bíblia. Por falar nisso, nós estamos... Deixa eu ver aqui. Ah, sim, conheço. Por falar nisso, eu queria aproveitar o momento aqui. A minha harpa é na minha Bíblia. Quero pedir a você, que faz parte de uma igreja, faz parte da igreja por todo esse Brasil, nós estamos passando por dificuldades em algumas igrejas de irmãos que não tem mais harpa, não tem cantor. Acontece isso por aí? Eu acredito que outros pastores já tenham falado acerca disso e comunicado com os irmãos acerca disso. Vamos trazer de novo a harpa, o cantor, para os nossos cultos. Vamos trazer para as nossas reuniões, porque a Bíblia já falta em alguns lugares, e agora também os cantores e as harpas cristãs. Mas acredito que você vai entender o recado e vai, a partir de hoje, comprar uma harpa, comprar um cantor, para você estar nos cultos. E quando for pedido aquela reunião, na reunião, aquele culto, aquele hino, aí vai ficar bem melhor, porque todos vamos cantar, vamos fazer um coro maravilhoso. E vai ecoar, onde a vizinhança vai até se assustar. Quem sabe o Senhor faça o chão tremer debaixo dos nossos pés. Cadê a Cristiane, a Celiane? Olha, vocês estão sumidos. Deixa eu pegar aqui 23 da harpa cristã. Josué vai ser 523. Josué vai ser o operador do som. Abaixa o volume ali, Josué. 523 Saindo de uma renite, de um resfriado. Mas eu acredito que vai dar para vocês ouvir a nossa voz aí hoje, sem violão, sem teclado. Mas vai dar para vocês ouvir sim. Eu sou semitonado. Aqui tem duas bênçãos no gogó, a Cristiane, a Débora, e a Celiane faz um contralto que eu gosto muito. Gosto muito. Mas agora vai dar pra gente... Já dá pra gente cantar? Sim. E depois do hino eu vou ler um versículo aqui com os irmãos, que vai ser a base para a palavra que nós vamos nos esforçar para extrair lá na despensa de Deus e trazer para os nossos corações. Agora no caminho, quando eu fui buscar a Débora em casa, eu falei para ela, eu ainda não sei o que eu vou falar. Ainda não sei o que eu vou ministrar, mas chegando aqui, a hora que eu assentei à mesa, me veio um texto aqui na cabeça. E nós vamos daqui a pouquinho estar lendo ele, tá bom? Vamos louvar ao Senhor? Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vidas, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar.
Mas Jesus Cristo é o nosso rodeiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Glória a Deus. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Amém. Amém. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quero pedir a você, irmão, que está ouvindo aí, participando da live, eu estou fazendo esta live no telefone da Cris, da minha esposa, e de repente você quer ligar para saber, pedir o link, basta você mandar mensagem para o meu número, porque teve irmão da igreja aqui em Guapimirim que talvez por queria saber como acessar, ligou para o telefone da minha esposa, então agora há pouco cortou um pouquinho. Mas está dando para ouvir bem, né, irmãos? Está dando para ouvir. Nós vamos ler o texto, o versículo bíblico, e depois vamos cantar ao Senhor mais um hino. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Graças a Deus. Capítulo 55 do livro do profeta Isaías, o versículo de número 6 somente, só o versículo de número 6. E depois, mais para o final, com certeza o Senhor irá falar ao seu coração. Eu já tenho um caderninho aqui preparado para anotar os pedidos de orações. Então vamos lá? Tá dando para os irmãos ouvir bem, não tá? Tá tranquilo, tá tudo bem? Tem 41 pessoas, 42 pessoas agora participando conosco. Você já abriu a sua Bíblia aí? Isaías 55, versículo de número 6. É um versículo muito conhecido. Talvez nós abordaremos esse versículo hoje junto com outros versículos de uma forma um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. No versículo de número 6 está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deu para você ouvir, deu para você compreender direitinho? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aguarde um pouquinho que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos para o próximo hino. A irmã Celiane chegou a separar aqui alguns. Irmã Celiane, cadê o outro? É 323, é esse? Irmã Celiane.
323. 323 da harpa cristã. 323. Estou contando aqui com a ajuda das irmãs, da esposa. Eu sou novo nesse negócio. Sou muito bom não. Se tiver aqui algumas pessoas, os irmãos, por favor, compreendam e me perdoem aí, tá bom? 323 da harpa cristã. Vamos lá. É da harpa ou do cantor? Seria? Harpa. Tá. Pode tirar? Sim. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Como os dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para nos ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão por vir. Levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Amém. Graças a Deus. Qual é o outro? Tem mais um outro que ela escolheu, não tem? Tem um outro. 212. 212 da harpa, irmãos. 212. Pode tirar? Pode. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se
mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queria eu ter o gogó que essas irmãs têm, mas para cantar para mim é difícil. Meus queridos, nós há pouco lemos Isaías 55, capítulo de número 6. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor neste versículo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde a modernidade e os nossos afazeres, as nossas obrigações e ocupações tornam um dia para nós tão corrido, tornam um dia para nós tão difícil, passa tão rápido, que falta tempo para muitas pessoas buscar ao Senhor. Algumas pessoas já não conseguem mais ter aquela comunhão íntima na alma de parar durante o dia ou até na sua caminhada mesmo, nos seus afazeres, tirar um momentinho para colocar a sua mente em comunhão constante, fazer como Davi disse, prevenir os seus olhos nas vigílias da noite, para meditar, para conversar com o Senhor. Eu quero, se o Senhor me permitir, mostrar para os irmãos alguns pontos da Bíblia, algumas histórias bíblicas aqui no Velho Testamento, que trazem informações de suma importância para a minha vida e para a sua vida acerca desta necessidade que temos de buscar ao Senhor. Os cultos de oração,
aí, onde você congrega, quantos participam? As reuniões de oração. Quando se está em jejum, aquela consagração que se convoca, quantos participam? Há numa igreja, tem igreja que temos 13 membros lá no hall de membros, tem outra que temos 30, outras temos 60, outras temos 100, outras temos mais, temos igrejas que têm até mais de 400 membros. Mas se você faz parte de uma delas, deixa eu te perguntar uma coisa. Nas reuniões de oração, quantos estão lá? Quantos participam? Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo de número 41, está escrito assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deu para você perceber? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A argumentação do Senhor Jesus Cristo com os discípulos foi um momento muito forte. É no momento que ele está no Getsêmani e vai verter grossas gotas de sangue, na agonia do que estava preparado para ele, em que ele já havia dito: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Uma vida de oração, de comunhão constante era a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele esperava que naquele momento os discípulos estivessem junto com ele, compreendendo a situação, compreendendo o momento, porque ele havia celebrado a Páscoa e depois a ceia memorial, tirando da Páscoa cerimonial que foi ordenada para Israel e trazendo para nós o cerimonial, a Santa Ceia. E ele já tinha dito tudo, ensinado tudo durante aqueles 3 anos e meio. Agora vai chegar o ponto crucial, que é a hora de ser levado à cruz. Ele estava forte, ele estava pronto a ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Os discípulos estão dormindo. Talvez a tristeza de ver a situação ou o cansaço da labuta do dia a dia faz com que eles adormecem. E o Senhor chega para eles e diz desta forma, vamos ler de novo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lá no livro do profeta Isaías buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nunca se ouve em toda a história da igreja, depois da morte dos discípulos, uma necessidade tão grande de oração, de intimidade com Deus, de uma busca contínua, de uma dedicação diária, de uma vigilância contínua, diária, para estreitar laços, estreitar comunhão. Tiago foi bem expressivo em dizer isso. Ele diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Mas é necessário um duplo ânimo, né? Ou seja, uma força redobrada para que isso possa acontecer. E o que não está acontecendo é exatamente isso: pouco ânimo, pouca vontade. O trabalho, a casa, o dia a dia, o tempo ele está tão corrido que ele trabalha contra nós, contra a nossa intimidade com Deus. Mas eu quero voltar com os irmãos lá no passado, fazer lembrança de alguns pontos. Sei que vai ser difícil tomar todos aqui por causa do tempo, e os irmãos aqui em Guapimirim dizem que eu falo muito. Mas eu quero ler para você uma coisa que está lá no livro do Êxodo, aonde o povo de Israel, já completando 430 anos no cativeiro, no fundo da alma de Amram,
e de sua esposa Joquebede ansiaram por ver Israel livre do cativeiro. E convocaram todo Israel para um clamor. Quero parabenizar o pastor Ademir Chaves, ao pastor Orley e todos os outros pastores que colaboraram para que surgissem o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas. Mas eu queria te instigar hoje, te emular hoje, a estreitar um pouquinho mais, ter uma vida constante. É difícil, mas não é impossível. Não só acompanhar o clamor do meio-dia, o clamor das 18, fazer da sua vida no dia a dia uma vida onde você se preocupe em estar em contato com o Senhor através da invocação, de uma busca mais forte. Porque esse invocar que acabamos de ler não é simplesmente assim, ah, Senhor, preciso, ah, Senhor, tem misericórdia de mim, ah, Senhor. Não, não. É da alma, é do interior, é com o coração. É invocar, é ter a consciência de existir, haver uma necessidade íntima, imprescindível na vida do homem e da mulher, que somos dependentes da presença do Senhor. Agora, o importante do versículo que lemos é invocai-o enquanto está perto. Aí nós vamos entender, será que pode haver um momento que o Senhor pode vir estar distante? Tem muita coisa para esmiuçar, né? Tem muita coisa para a gente olhar. Tem muita coisa para a gente avaliar. Aqui no livro do Gênesis, quando Israel está fazendo esse clamor, Moisés já está lá nas terras de Midian, está apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, e ele está andando pela montanha. Deus desce lá naquela sarça, incendeia a sarça, o fogo não consome, e eu quero destacar para você uma palavra que Deus fala para Moisés. O versículo de número 5 diz assim: E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Prestou atenção? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Você entendeu que não aparece aqui o nome de Naor, mas Deus fala com Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ler, falando sobre os heróis da fé, o escritor aos Hebreus fazendo menção de que os pais de Moisés, aguardando ver a libertação do Egito, entendendo que o filho que havia nascido seria o libertador de Israel. Mas eu não quero entrar no contexto da história, porque eu preciso voltar lá em buscar ao Senhor. E o contexto aqui é Israel clamou ao Senhor com uma intensidade tão grande. Mas havia busca de um pai e de uma mãe para que Deus fizesse aquilo, e aquilo foi crescente no meio do povo, ao ponto de que todo o povo alcançou a graça de Deus promover o libertador. Isso o físico, porque quem direciona e faz o povo, conduz o povo pelo deserto, mas tira o povo do Egito é o Senhor. É bem claro, todos sabem disso através de seus milagres feitos no Egito, ferindo o Egito de forma poderosa. Mas eu quero destacar esse ponto aqui, eu sou o Deus de teu pai. Deus estava dizendo para Moisés, eu sou o Deus de Naor, teu pai. Ele pensou em você, Moisés, quando você era pequeno, quando você era ainda um bebê, quando você nasceu, quando chegou a hora de você ser desmamado. Bendito seja Deus. Ele olhou para você, Moisés, e compreendeu que haveria um momento que eu apareceria a você e diria, Moisés, te escolhi. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus.
Louvado seja Deus. Intimidade com Deus. Agradecido seja o teu nome, Senhor, para sempre. O que a busca pode fazer? Israel clamou a Deus durante muitos anos e alcançou libertação. Mas eu quero também mostrar para vocês pessoas que perderam oportunidades. O clamor de Israel moveu os céus, Deus desceu, capacitou Moisés, capacitou Arão, e a maravilha aconteceu, eles saíram do Egito e entraram na terra prometida. Agora, eu quero ir lá no Gênesis para mostrar uma coisa difícil que está acontecendo com os crentes nos últimos dias. Lá nós lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lembra do primeiro homicídio? Quando Deus aparece para Caim, o que Deus fala com Caim? Deixa eu pegar aqui. Gênesis capítulo 4. Quando Deus chama Caim à responsabilidade, vai acontecer uma coisa estranha. E eu quero perguntar a você se isso está acontecendo com você. Eu vou ler os versículos e você vai entender. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade e que possa ser perdoada? Deu para você entender? É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da tua face e da terra, e da tua face me esconderei. É esse ponto aqui que eu quero chegar. E da tua face me esconderei. Deixa eu te falar uma coisa. Por que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto? Caim está perdendo uma oportunidade única na vida dele. Já tinha sido avisado que não deveria deixar o mal que estava tomando o coração dele dominar a vida dele. Ele não fez conta dos avisos de Deus, deixou o mal dominar o coração dele e ele foi lá e tirou a vida de seu irmão. Depois de tirar a vida de seu irmão, lembre, Caim foi lá na presença de Deus e disse: tu está me lançando da tua face? Então eu serei fugitivo, eu correrei de ti. Olha, entenda uma coisa, quando você comete um pecado, ou você mesmo que hoje não faz parte da casa do Senhor, da igreja do Senhor, quando você comete um pecado, a primeira coisa que a tua carne faz é dizer para você: você não tem condições de orar, você não tem condições de ler a Bíblia, você não tem condições de ir ao culto, você não tem condições de dobrar os seus joelhos. É o pecado dominando, é a carne dominando. Isso aconteceu com Caim. Caim estava na presença do Criador de todas as coisas. E ele não aproveitou a oportunidade para dizer assim, ao invés de dizer: é maior o meu pecado que não pode ser perdoado, seria melhor ele dizer talvez: tem misericórdia, me perdoe, não há uma saída para mim? Não. Ensoberbecido, com o coração já cheio do mal e do pecado, e tendo o peso na consciência da morte de seu irmão, ele diz: eu irei, e serei fugitivo, irei para longe, fugirei da tua face. Perdeu a oportunidade. Quer saber de outro que perdeu a oportunidade? Se eu for ler aqui, nós vamos tomar muito tempo. Então eu vou só citando as histórias. Teve um outro que perdeu a oportunidade.
Ele poderia ter tomado uma atitude totalmente diferente e fez ao contrário. Eu vou passo a passo para a gente não embaralhar aqui, fica difícil a compreensão. Nós estamos falando sobre buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Lembra de Esaú? Esaú tinha a bênção da primogenitura. Esaú é um dos filhos de Jacó. Tinha seu irmão, de Isaac, tinha seu irmão gêmeo Jacó. Ele passou a vida inteira sem se preocupar em buscar a Deus, em conhecer a Deus, em conhecer as promessas de Deus, sem guardar no seu coração as promessas feitas a seu avô, ou melhor, a seu bisavô, a seu avô e a seu pai. A Abraão, a Isaac, seu pai. Seu avô e seu pai, melhor dizendo. Ele esqueceu de todas as promessas. E ele preferiu viver a vida do jeito que ele achava que era melhor. E ele vendeu por um prato de lentilha sua primogenitura. O significado da primogenitura, rapidinho. Ter direito a toda a herança do pai, incondicionalmente, recebendo toda a herança, todo o gado, todo o ouro, toda a prata, a casa, o filho mais novo seria servo dele, os servos, tudo seria dele. Ele simplesmente trocou por um prato de lentilha, porque não buscou ter intimidade, proximidade com Deus. E quando ele quis buscar, ainda que com choro, não alcançou. Paulo fala de Esaú, dizendo que ainda que com lágrimas ele buscou, ele foi rejeitado por Deus. Agora eu quero te falar de um outro nome parecido com esse. Saul perdeu a bênção de Deus, perdeu o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Saul é tomado por um espírito maligno que atormenta a vida dele. Teve uma hora que ele clamou a Deus, jejuou e buscou o Senhor, e o Senhor falou, oi, eu tenho que ter misericórdia desse homem. Ele está arrependido lá, tenha misericórdia dele. Mas depois o homem se esquece de novo dos mandamentos, das ordenanças do Senhor, e vai atender ao povo, vai atender aqueles que estão à sua volta, vai fazer a vontade do povo, e Deus corta, rasga dele o seu reino. Olha, buscai o Senhor enquanto ele está perto. Saul chega a um nível que Deus vai dizer para Samuel, Samuel, acabou o tempo de Saul. Ele me rejeitou, ele rejeitou tudo que eu dei, tudo que eu falei que era para ele fazer, ele não fez. Agora rasgarei o reino dele, tirarei dele, darei a outro. Quer ver uma coisa interessante? Deus disse assim por intermédio de Samuel. Saul vai ser envelhecido, ou seja, esquecido. Saul teve tempo para se arrepender, teve tempo para buscar ao Senhor e não fez. Teve tempo para se converter de verdade, não fez. Quando ele pensou que dava tempo, já havia sido rasgado dele o reino. Olha, meu querido, a responsabilidade que nós estamos vivendo. Vamos falar um pouquinho para os jovens? Lembra de Sansão? Andou tão perto do pecado, flertou tanto com o pecado, e se esqueceu de buscar, de manter a continuidade na proximidade com Deus, que ele começou a achar que era o bambambam da coisa e começou a dar os seus segredos para Dalila. Pouco a pouco, passo a passo. Você não vai, nenhum homem poderá ser derrubado sem ter o primeiro passo errado, a primeira atitude errada. Sansão flerta por diversas vezes. Ele abre brechas para Satanás entrar por diversas vezes.
Ele vai aos poucos, passo a passo, dando, não é aqui, não é ali, não é desse jeito, é desse jeito. E a última que ele vai lá e ele conta porque estava apaixonado. O pecado apaixona o homem, sabia? O pecado apaixona, faz a mulher se apaixonar, sabia? Você passa a gostar tanto dele que você começa a tratá-lo como um hobby. Como uma coisinha de estimação. E vai ficando tão gostoso para quem erra que ele passa a viver como Caim, passa a viver como Saul. Ele passa a gostar de fazer o errado. E depois ele se esquece de buscar intimidade, de estar perto do Senhor. Sansão, ele, no capítulo 16 do livro do Gênesis, é só você pegar para ler, ele vai dar passo a passo o que está acontecendo com ele. Dalila chora, ai Sansão, me conta, eu quero saber, você não me ama, Sansão. E Sansão vai lá e entrega o segredo. Versículo 7. Disse-lhe Sansão, se me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer um homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescas que ainda não estavam secos, e amarrou com eles. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela disse aos filisteus, sobe aqui. Então quebrou as vergas de vimes como se quebra o fio da espada ao cheiro do fogo. Assim, ou ao fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Daí para frente ela vai dar passo a passo até dizer assim, ó Dalila, é o meu cabelo. Bêbado, embriagado, é o meu cabelo, Dalila. É nele. Ele se esqueceu que tinha responsabilidade e obediências ao Eterno. Ele se esqueceu que deveria guardar segredo. O problema não era o cabelo de Sansão estar grande, estar pequeno. O problema de Sansão era ser conivente com o pecado. Ele mata o leão, ele passa, ele come do leão. Ele não poderia comer nada, nem tocar em animal morto, em defunto. Ele comeu o mel que estava dentro da carcaça do leão. E depois Sansão vai chorar amargamente, para a gente adiantar aqui um pouquinho. Invocar a Deus antes que Deus virasse as costas por completo para ele, porque o pecado traz consequências. Sansão vai parar na casa, Sansão vai parar lá no cárcere, vai ser chicoteado, já perdeu os olhos. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, quando você peca, você vai perder visão espiritual. Você vai parar de orar, você vai parar de congregar, você vai parar de buscar ao Senhor, você vai parar de ler a Bíblia. Você vai perder comunhão, você vai perder intimidade. Foi isso que aconteceu com Sansão. Cegou-lhe os olhos. Agora Sansão não enxerga. Nem com os olhos físicos, nem com os olhos espirituais, porque ele vai passar um bom tempo no cárcere. Quantos crentes estão passando dias no cárcere porque perderam a comunhão e intimidade com Deus, porque flertaram com o pecado? Mas ainda tem outro que eu quero apresentar aqui para vocês neste início de tarde. Eu li com vocês lá para o livro dos reis. Vocês lembram do rei Acais? Deixa eu pegar aqui. Livro dos reis. Segundo livro dos reis. Capítulo 18. Opa, é antes um pouquinho. Capítulo 16, Acais está reinando. Acais é pai de Ezequias. Acais é casado com Abia, ou Abiá, filha de Zacarias. Ele é pai de Ezequias. E Acais é um rei mau, que não tem comunhão com Deus.
Ele é o 12º rei, reinando sobre Judá. Ele leva para o templo tudo quanto é imundície, prostituição, adultério, imagem de escultura, tudo que era abominação, Acais bota dentro do templo. Agora que coisa interessante, Ezequias cresce próximo desse pai ímpio. Se você pegar o livro dos reis, o segundo livro dos reis, a partir do capítulo 16, você vai entender claramente. Mas eu vou tentar aqui dar um resumo da história para você compreender, porque precisamos chegar ao centro. Invocai ao Senhor enquanto se pode achar, ou buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Acais é um mau rei, faz com que muitas abominações aconteçam em Israel. Judá se perde, Israel está dividido em 2 reinos, no caso a nação, 10 nações, do outro, 10 tribos de um lado em Samaria, 2 estão com Acais em Judá. E Ezequias, filho desse Acais mau, perverso, maligno, homem ímpio, que se submete a todas as abominações como lá atrás Acabe, até o nome é parecido, fez. Acais mata pessoas, oferece holocausto até de vidas. Agora Ezequias com 21 anos de idade, é isso mesmo, Ezequias com 21 anos de idade começa a reinar junto com Acais. E até os 25 anos ele está reinando junto com um pai perverso e maligno. Por 4 anos ou 5 anos aproximadamente, Ezequias, que vai ser o 13º rei em Judá, ele reina junto com Acais. É um governo ali conjunto. E Acais morre. No dia em que Ezequias assume o trono, com 25 anos de idade, Ezequias restabelece o culto ao Senhor, ordena que os levitas e os sacerdotes purifiquem o templo, por certo convoca o exército, a palavra maior, a ordem sai dele, ele está no trono, ele é soberano sobre a nação, convoca os seus soldados e os sacerdotes, começam a purificação que vai durar quase 15 dias. Os 8 primeiros dias é só para purificar o templo com toda a indumentária que nós sabemos, bezerra, água, cinza, orações, busca, holocausto, oferta ao Senhor, e ele purifica tudo. No 15º dia, o templo está purificado, Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Que coisa estranha! Um filho criado próximo de um pai ímpio, de um pai perverso, de um pai maligno, de um pai que adora a Será, a Baal, a Astarote. Mas assim que assume o trono, traz a nação de volta para honrar e obedecer ao Senhor. Não é esquisito? Não era para esse filho gostar das imundícias, do pecado, da idolatria, da miséria que o pai fazia? Sabe o que me parece? Me parece que a filha de Zacarias, Abia, ou Abiá, era uma mulher temente a Deus, porque era mulher de um servo de Deus. Criou um filho com tamanha dedicação. E agora eu vou tocar num ponto para a gente começar a caminhar para o final desta mensagem. Pais, mães, que militam nesta obra, nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Mas chegou a hora. Amém. Graças a Deus. De no meio de todas essas abominações, que está vivendo as denominações, que tem tentado entrar no seio da obra de restauração, da obra do Senhor, que é santa, não é de convenção nem de pastor algum, ela pertence ao Senhor eterno. Graças a Deus. Pastores responsáveis por igrejas, por congregações. Estamos vivendo um tempo difícil onde a ideologia de gênero está tentando entrar até dentro de nossas igrejas. Da igreja que o Senhor colocou nas nossas mãos. Da igreja que o Senhor colocou na sua mão, pai e mãe. Não seja um Caim. Aleluia. Que ao perceber que já está vivendo no pecado, diz para Deus: eu vou para longe da tua presença.
e não quero mais te ver. Não seja um Saul ou um Esaú que vende o reino de Deus por um prato de lentilha. O que a serpente tem te oferecido para te fazer sair do jardim de Deus, da comunhão de Deus, da comunhão com Deus? A responsabilidade de ensinar a teu filho não é só do teu pastor. A igreja começa na tua casa. Mãe, você é responsável pelo teu filho quando ele está com você e o teu marido está trabalhando. Você precisa ensinar a ele as sagradas letras. Lembra da avó e da mãe de Timóteo? Quem preparou aquele obreiro para que Paulo só terminasse de lapidar? Quem preparou aquele homem? Quem preparou Moisés? Está explícito no versículo que li: eu sou o Deus de teu pai Anrão. Quem preparou Samuel? Oh, Eli, eu pedi ao Senhor esse menino e agora eu estou trazendo para entregar ao Senhor. É você, mãe, é você, pai, que é responsável por começar na tua casa. Eu quero dizer hoje, eu tenho certeza que Deus está falando com o teu coração. Tem muitos membros desta obra que estão vivendo esperando o pastor tomar posição para impor lei, impor regras, impor mandamentos, impor doutrina. Comece na tua casa. Deus trata com cabeça. Começa no teu lar. Lá na comunhão da igreja, no culto, nas reuniões, Deus vai tratar com o pastor, porque ele está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O livro das Revelações já nos deixou isto claro, lá no livro do Apocalipse. Mas na tua casa você é responsável. Não seja um omisso na sua casa. Quando o teu filho tiver aos 10 anos, como está o Josué aqui, é minha responsabilidade. É responsabilidade da minha esposa ensinar. Pastor, não troque o dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu por um prato de lentilha. Não troque por dinheiro, não troque por quantidade. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar o tempo que Deus vai se rir de um povo nesta terra. As denominações estão vendidas pelo pecado. Dizem que estão cheios do Espírito de Deus, que estão profetizando, que estão falando em línguas. Mas cadê o Espírito de Deus que não os ensina pudor, não os ensina decência, não os ensina temor, não os ensina comunhão? Temo eu que estejam muita gente enganados. Eu preciso discorrer aqui um pouco mais, não posso me empolgar porque a hora já se vai, já se passaram 10 minutos do meu tempo. O pastor Orley disse, fique à vontade. Mas eu preciso prosseguir aqui. Esse Ezequias, com 25 anos, restabelece o culto. Vai reinar por 29 anos. 42 anos de idade, nasce um filho. Olha a responsabilidade. 42 anos de idade, nasce Manassés, que não viu Ezequias construir aquedutos, túneis por debaixo da terra para levar a água lá de cima da nascente até o centro da cidade. Não viu Ezequias aparelhar o seu exército. Não viu Ezequias orar e clamar ao Senhor e ser-lhe acrescentado 15 anos de vida. Não viu Ezequias clamar ao Senhor e o profeta Isaías levar respostas. Em uma noite, um anjo do Senhor destruiu 85 mil soldados do exército de Senaqueribe que estava à porta de Judá. Manassés não viu nada disso. Ezequias, no apogeu de seu governo, com o governo em paz, com o seu reinado em paz e tranquilo. Quantos pastores chegaram ao tempo em que estão vivendo em paz com uma igreja sólida, boa, renda boa? Isso está no Brasil inteiro, espalhado pelo mundo inteiro. Um caixa bom, e eles assentaram no trono e ficaram quietos. Esqueceram da comunhão, da intimidade. Ezequias, quando vai receber a notícia de Isaías, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, chegou a hora. Ele ora e diz, Senhor, ser servido de lembrar que tenho andado em sua presença todos os dias da minha vida. E quando Isaías ainda está no pátio, o Senhor manda Isaías voltar e dizer,
Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração. Te acrescentou 15 anos. Mas esse Ezequias que teve 15 anos acrescentado na sua vida, agora chega ao apogeu. 42 anos de vida. Ezequias começa a se ensoberbecer, achar que a sua sabedoria, achar que a sua forma de dirigir, de conduzir é que é a certa. Se esqueceu de ir atrás do profeta, se esqueceu de invocar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Se esqueceu da intimidade, se esqueceu da comunhão. É por isso que Isaías, no capítulo 57, versículo 15, eu vou ler para você entender o que Deus está falando para você nesta tarde. Olha o que está escrito aqui. Olha bem, versículo 15: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quantos homens hoje estão achando que a sua forma de agir e de pensar é a certa, estão abandonando o conselho de Deus, abandonando a palavra de Deus, abandonando a comunhão com Deus e vivendo segundo o seu entendimento e a sua visão lógica. Isso fez Ezequias. E Ezequias vai lhe nascer um filho, Manassés. Com 42 anos de idade nasce Manassés. Note, com 12 anos de idade Manassés vai estar reinando, porque cumpre-se o tempo, Ezequias morre. Manassés não viu Isaías falar para ele: Ezequias, o Senhor te curou. Manassés não viu o relógio voltar atrás. Manassés se torna um filho ímpio, um filho mau, um filho que sacrifica até os filhos a Moloque e a Baal. Deus eterno, a cobrança de Deus chega sobre a casa de Ezequias, e Ezequias vai lidar com a situação de uma forma muito estranha. Deus manda Isaías ir à casa dele e diz: Ezequias, você errou, você pecou, seu coração se ensoberbeceu, você abrigou no reino espias, você mostrou o templo, mostrou todo o ouro. Tem pastores, queridos, que estão mostrando para o espírito das trevas, para o anticristo, ou para o espírito do anticristo que já opera, está mostrando para pessoas que não deveriam mostrar as riquezas que Deus deu a ele e ao rebanho. Ou seja, colocam nos seus púlpitos homens infiéis, colocam nos seus púlpitos, na sua casa, tem comunhão com homens e pessoas que não comungam com a sã doutrina e a sã palavra de Deus. Fazem pacto com pessoas que nem conhecem. Pacto, que quero dizer, é o seguinte: criam vínculos de amizade, e com isso as suas ovelhas vão se perdendo, com isso as suas ovelhas vão se corrompendo, e o mal vai chegando. E quando Ezequias fez isso, simplesmente, o que vai acontecer? O Senhor diz: olha, Ezequias, vou enviar um mal sobre este lugar. E Ezequias vai cometer um erro gravíssimo. Olha o versículo 16 do capítulo 20. Então disse Isaías: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os seus filhos que procederem de ti, eis que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no poço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz. É verdade? Ou seja, Isaías, vou ler novamente. E não haverá, pois, em meus dias
paz em verdade. Ou seja, Ezequias está dizendo para Isaías: olha, Isaías, você está dizendo para mim que nos meus dias eu viverei em paz. Que lá nos tempos dos meus filhos, os meus filhos vão ser levados para o cativeiro. Os meus filhos vão ser levados para a Babilônia. E Ezequias comete um erro gravíssimo. Boa é a palavra. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. É incompreensível a palavra desse rei. Ele está achando bom os seus filhos serem levados para serem jogados no poço. Está achando bom os seus filhos e todos os seus servos serem levados para o cativeiro. Ezequias não se preocupou em clamar ao Senhor, em clamar a Deus para dizer: Isaías, eu orei e o Senhor me restituiu os anos de vida. Isaías, eu orei e o Senhor livrou a cidade de Senaqueribe. Isaías, eu servi ao Senhor com sinceridade, o mal não entrou em Judá até os dias de hoje. Isaías, eu clamo ao Senhor agora para que este mal não chegue aos meus filhos. Uma busca contínua. Ezequias se esqueceu disso. Queridos, que coisa difícil. Ele ainda disse: boa é a palavra, que não vai acontecer no meu tempo. Só se importou consigo e com o seu bem-estar. Chegou o tempo, pais, mães, obreiros que têm responsabilidade na casa do Senhor, obreiras, diaconisas, se tem algumas que estão ouvindo, irmãos e irmãs, pastores desta obra, não está mais no tempo de dizer boa é a coisa. Estou vivendo num tempo bom, onde não há perseguição da igreja, onde se pode pregar, onde pode haver liberdade, onde posso viver como eu quero, fazer como eu quero, permitir o que eu quero. Cada igreja tem liberdade para ter a sua forma de liturgia, a sua forma de doutrina, ter o seu costume, ter a sua doutrina. Chegou o tempo está ótimo, o mal não vai me alcançar. Está chegando aí o anticristo, está chegando aí o dia de as trevas, está chegando aí a noite, está chegando aí o tempo em que as virgens vão estar dormindo. 10 estavam dormindo, cochilando, 5 eram prudentes. De qual lado você vai estar? Do lado daquele que se esqueceu da busca? Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Queridos, chegou a hora de se despertar, mas eu preciso te falar uma coisa: buscar ao Senhor não é simplesmente orar. Buscar ao Senhor junto com a oração tem que haver uma coisa muito especial que as igrejas estão esquecendo. É uma vida de temor e de santidade, porque isso vai fazer a resposta das orações chegar. Mas sabe o que eu temo? E ando com o meu coração dolorido? Que muitos já estejam como Sansão, já tiveram as vistas furadas. Muitos estejam como Saul, já receberam o espírito do erro, do engano, e até profetizam, até falam línguas, mas não comungam mais com a verdade, não recebem mais a verdade nem pode mais ser ministrada nos seus púlpitos. Temo eu que alguns estejam vivendo desse jeito, mas eu creio que no nosso tempo, Deus tem levantado um povo que Ele possa dizer, que Ele pode dizer: tenho honra de se chamar seu Deus. E ele grita em alto e bom som, dizendo: eu sou o Deus de seus pais, o Deus que levantou esta obra, uma obra com verdade, com eficácia, onde o poder de Deus sacudia os lares, sacudia as casas não se juntavam para poder ficar vendo isso ou falando daquilo outro, mas se juntavam para orar, para clamar ao Senhor. Chegávamos nos lares e tinha uma oração e a presença de Deus invadia aquele lugar e era maravilhoso. Quando nos esquecemos do temor e da obediência, Deus não ouve a pecador, mas se o tal é temente, a esse Ele ouve. Orar não é só o principal para o resultado principal é o temor. Porque se tivesse temor em Esaú, Deus o atenderia, mas Esaú era profano, porque falava uma coisa e vivia outra. Eu quero a minha primogenitura. É por isso que tem crentes hoje que participam da ceia, tem pessoas hoje que participaram e estão desviados por aí e não conseguem mais voltar, porque foram
insubmissos à verdade, não foram submissos aos seus pastores e tomaram indignamente. E por isso alguns entre nós que dormem, outros que já morreram, é tempo de se despertar do sono e de buscar ao Senhor, de invocarmos ao Senhor com o coração, com a alma, porque se Manassés vai ser levado para o cativeiro, cumpre o tempo da profecia de Isaías. Preste bem atenção, Ezequias não se preocupou em aparelhar a cidade. Ele poderia ter preparado o exército, ele poderia ter formado soldados, formado generais, poderia ter preparado o seu filho para servir ao Senhor. Quando Manassés assume o trono, Manassés vai fazer a abominação de novo entrar em Jerusalém. Ezequias não se preocupou com nada disso. Ei, pastores, obreiros que estão me ouvindo, que vão ouvir ainda esta palavra, se preocupem em formar homens que amem a palavra de Deus, que amem a comunhão com Deus, que amem a santidade, que temam ao Senhor e se esforcem para viver pela sua palavra. Talvez você esteja dizendo, ele é exclusivista. Não, eu tenho os meus erros e luto contra ele todos os dias. Tenho espinhos na carne que clamam ao Senhor para que tenha misericórdia de mim, mas aqui no profundo da minha alma eu quero vencer todos e prevalecer sobre eles e me esforçar para cada dia viver em novidade de vida. Mas preciso dizer a vocês responsáveis, vocês senhores pastores e obreiros desta seara, não sejam como Ezequias, que conviveram com o Senhor, viram milagres do Senhor, viram os anjos do Senhor pelejar as suas causas, venceram os exércitos infernais às suas portas, às portas das suas congregações, de suas igrejas, viram milagres de Deus em suas casas e agora não aparelham mais soldados que são os seus obreiros, não aparelham mais as suas irmãs líderes de grupos de união feminina e de mocidade, não preparam mais obreiros com verdade e com temor a Deus e amor à palavra de Deus. Você não pode ser um Ezequias, porque o mal vai chegar. Está sendo preparado no âmago dos infernos. A perseguição vai chegar. E eu fico preocupado de qual é a igreja que vamos apresentar ao Senhor. Quais são os filhos que vamos apresentar ao Senhor? Vamos apresentar filhos fracos, que farão de nossos púlpitos como Manassés fez com o púlpito ou com o trono de Ezequias? Onde os nossos netos vão ser oferecidos aos demônios, as abominações que têm entrado nas igrejas? A lascívia? A fornicação, ao adultério? O que temos preparado? Vamos fazer como Ezequias? Estamos vivendo um tempo bom, tempo agradável, onde temos liberdade? Ou vamos clamar ao Senhor enquanto se pode achar? Invocá-lo enquanto está perto. Pai, mãe, obreiro, pastor, se preocupe com isso. Chegou a hora de invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. As horas estão findando, o tempo está findando. Use toda a oportunidade que você tiver. Pastor Ademir Chaves, que Deus te abençoe, querido presidente. Te capacite para atravessar todo este Brasil com esta obra que o Senhor te colocou nas tuas mãos. Obrando maravilhosamente com a verdade. Falando a este povo sem temer. Sem ser omisso com a verdade, mas falando, exercendo o ministério que o Senhor te colocou com verdade. E a você, pastor, que com o cabelinho branco, aí na igreja espalhado por esse Brasil, e todos vocês que vão me ouvir, outros que ouvirão, que com seus cabelos brancos, estão passando apertado com obreiros maus, que por causa das esposas são influenciados em casa. Vocês sabem do que eu estou falando. Obreiros que já foram vencidos pelas suas esposas, como Acabe, já foram vencidos para deixar entrar a abominação nas igrejas em seus lares. A você que está lutando de pé, continue firme, continue com o coração contrito, continue com o coração quebrantado, que o alto, o soberano, aquele que habita lá no alto e sublime trono, ele habita no teu coração e te fará prosperar em toda boa obra. Eu creio nisso. Mas para você que tem pelejado contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, se lembre, você corre o risco de ser envelhecido.
Você corre o risco de não ser ouvido mais por Deus. Você corre o risco de perder a oportunidade, o tempo de buscar ao Senhor, de invocá-lo enquanto está perto, para que você não perca os seus olhos, você não perca o seu dom, para que não seja preciso você estar no tronco, sendo chicoteado, sendo massacrado pelo adversário, para você se lembrar do compromisso que Deus tem com você. E clamar ao Senhor para que o Senhor te restitua. Use o tempo de hoje para clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tenho sido omisso com a tua palavra, tenho sido omisso com a verdade. Irmã, você que foi ensinado pela tua mãe e que hoje já não vive mais como foi ensinada, acorde, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Juventude, foi ensinada pelo seu pai, não seja um Manassés. Satanás vai te pegar e vai te levar para o cárcere. Manassés teve a oportunidade de clamar ao Senhor por 2 ou 3 vezes. E na terceira vez ele não foi mais ouvido. Morreu lá no cárcere, no meio dos espinhais. Cuidado, se você não temer a Deus, você vai morrer no meio dos espinhais. Moço, moça, acorde. Irmã, acorde. Obreiros, acorde, porque é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando eu invocar, quando me buscar de todo o coração. Essa é a palavra que o Senhor tem para você neste início de tarde. Agradeça a Deus por este dia. Peça aos irmãos que clamem ao Senhor por minha vida. Não sou melhor do que nenhum dos senhores. Não pense em ser exclusivista. Muito menos em me considerar especial. De forma nenhuma, sou um servo do Senhor que tenho me esforçado. Tropeço às vezes, mas me levanto e clamo misericórdia, meu Deus, porque eu preciso. A todos os pastores que nesta obra têm dedicado a sua vida em servir ao Senhor, agradeço a Deus pelas vossas vidas. E agradeço ao pastor Orley por me dar esta oportunidade hoje, participar com os irmãos. Mas eu quero convidar a vocês, a neste momento, curvar as suas cabeças e clamar ao Senhor pela vida daqueles que estão... Chegou alguma coisa? Vários pedidos aí, só avisa os irmãos que depois a gente vai estar anotando todos os pedidos e orando. Sim, a irmã Débora está me fazendo a comunicação aqui, meus queridos, de que nós vamos estar anotando todos os pedidos e vamos estar orando, que tem vários pedidos, eu não abri aqui porque eu não queria nem mexer no celular, mas vou estar vendo cada pedido, mas vou estar apresentando ao Senhor agora as vossas vidas. Quero chamar a Cristiane, a irmã Celiane. Passamos aí quase 30 minutos da hora. Me perdoe este vosso servo, por causa do tempo. Relutei por um bom tempo em fazer esta live, mas aprove o Senhor ser hoje. Que o Senhor nos abençoe. E se for a vontade dele, termos outra oportunidade de estarmos juntos, assim estaremos. Mas hoje foi assim, Deus aprove assim, e eu peço a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E a igreja em Guapimirim ora por você, irmão e irmã, que invoca o Senhor em espírito e em verdade. Não se mova da sua posição, em momento algum, em instante algum. Fique firme. Não construa nem edifique casa para a Babilônia. Não ajunte para a Babilônia. Invoque ao Senhor agora, porque o mal que está para chegar é muito difícil, é pesado. Covid não é isso aqui do que está se levantando para apanhar todos que não buscam o Senhor com verdade, que não estão preocupados nesses tempos em invocar ao Senhor. É tempo de buscar, de estreitar intimidade com Deus, para que sejamos ouvidos em tempo oportuno e achemos graça diante do Senhor. E que o Senhor esteja conosco, abençoando a minha vida e a sua vida em nome do Senhor Jesus. Pai bondoso que está nos céus, Te agradecemos, meu Deus. te agradeço, Senhor, por este momento. Meu Deus, eu não sou ninguém. Eu sou tão pequeno. Não tenho forças em mim. Pobre, miserável homem que sou. Dependente de Ti, ó Deus, por completo é a minha vida. Sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu não posso ir a lugar nenhum. Sem Ti, meu Deus, o fôlego de vida me faltará. Mas a minha vida está nas Tuas mãos. Está em Ti. Confio em Ti, espero em Ti. Deus eterno, chegaram muitos pedidos de oração.
Nós vamos estar anotando, Senhor. Mas eu quero te apresentar cada pedido neste momento, Senhor. Tu conhece todos. Tem pessoas, ó Pai Celestial, que nesta hora estão invocando ao Senhor por cura. Eu não tenho nada de mim mesmo, mas tenho aquele que é Senhor soberano e eterno, que é Deus de perto e Deus de longe, que neste momento possa alcançar a vida de todos que necessitam de cura. Que neste momento nos lares, onde estão os teus servos e tuas servas, clamando por uma cura, clamando a Deus por um conforto, clamando a Deus por soluções de problemas. Peleja as nossas pelejas como pelejaste por Ezequias. Guerreia as nossas guerras. Sare as nossas enfermidades como saraste, ó Deus, as enfermidades dos teus servos. Senhor bendito, acrescente os dias de vida por aqueles, meu Deus, que estão pensando que já está chegando a hora de descer à sepultura. Eu clamo a Ti nesta tarde, meu Deus, abençoe a todos quantos invocam o Teu poder, invocam a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. E a todos quantos, Senhor, colocam a vida nas Tuas mãos para Te servir, para Te honrar e Te buscar, que sejam coluna e firmeza da verdade. Oh, meu Deus, alicerçados na Tua palavra, eu clamo a Ti em nome de Teu bendito Filho. Amém, Senhor, e amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. Que o Senhor vos abençoe em tudo, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Só finalizar.